Hoje vamos falar, entre outras coisas, sobre o péssimo acordo anunciado pela União Europeia sobre a bagagem de mão nos aviões, que é terrível para os viajantes, claro. Sobre por que o trem-bala ainda está indo tão devagar, as últimas novidades sobre os estádios Santiago Bernabéu e Camp Nou, os tão disputados ingressos para a Sagrada Família, os mais recentes desenvolvimentos na fronteira com Gibraltar e um alerta específico de segurança relacionado a Barcelona. Olá! Que tal? Eu sou Cecília. Eu sou Tony. Se você é novo aqui, seja bem-vindo a esse canal feito por dois humanos que moram aqui na Espanha e que passam uma quantidade absurda de tempo viajando pela Península Ibérica para que você não precise fazer isso às cegas. E bem-vindos também ao programa de julho, com respostas às perguntas dos nossos seguidores e notícias do mundo das viagens. E aproveitamos para confirmar que o próximo vídeo de perguntas e respostas irá ao ar no primeiro domingo de agosto. Se você tiver alguma pergunta para esse vídeo, aproveite para perguntar já. Vamos dar uma olhada agora às notícias do mundo das viagens. Chamartín, uma das duas principais estações de alta velocidade de Madrid, acaba de passar por uma grande modernização e isso é bem visível. Estivemos lá recentemente e o novo saguão de partidas é uma melhoria enorme, mais iluminado, mais fluido e muito mais agradável de usar. A estação ainda não está concluída, há bastante obra em andamento, mas mesmo assim, pegar um trem em Chamartín agora é uma experiência completamente diferente. Chamartín também é o outro nome do estádio Santiago Bernabéu, onde joga o Real Madrid. E há algo importante a ter em conta. Há obras significativas na estação de metrô que atende ao estádio e que atualmente está fora de serviço. Por enquanto, o ônibus é uma opção bem melhor. E continuando com estádios em reforma, parece que o Futebol Clube Barcelona pode estar enfrentando problemas de financiamento, algo que pode prolongar as obras do novo Camp Nou por bastante tempo. Enquanto isso, nossa dica continua a mesma das sessões anteriores de perguntas e respostas. Se puder, é melhor adiar a visita por enquanto. Agora, uma notícia importante que tem estado em destaque nos últimos tempos. Você deve ter visto reportagens ou vídeos dizendo que após anos de negociações, a União Europeia finalmente chegou num acordo para regular a bagagem de mão nos voos. Na prática, porém, este acordo é um claro recuo das autoridades europeias diante da pressão das companhias aéreas e, essencialmente, nada muda. É uma mudança para inglês ver. Se antes você pagava para levar bagagem de mão, continuará pagando. A única diferença real é a forma como os preços são apresentados. Antes, uma companhia podia dizer o voo 30 euros, a mala 20 euros. Agora vai te dizer o voo com mala 50 euros. Se você não voar com mala, 20 euros menos. Você vai pagar a mesma quantidade. As compensações por atraso também não foram atualizadas. Estão iguais há 20 anos. Vimos alguns vídeos defendendo as companhias aéreas com argumentos como há 50 anos poucas pessoas podiam voar. As passagens eram caríssimas e se as companhias aéreas tivessem que incluir bagagem de mão gratuitamente, os preços subiriam. Mas não é preciso voltar meio século. Não estamos comparando 1990 com 2026. A cobrança pela bagagem de mão foi introduzida pela Ryanair e logo depois pela Wizz Air em 2018, há 8 anos. Outras companhias seguiram rapidamente quando perceberam como isso era lucrativo. Então, em 2017, os voos low cost eram tão baratos quanto são hoje, mas você conseguia levar a mala de mão e ainda conseguia escolher assento sem ter que pagar por isso. Outro argumento que achamos curioso é de que a maioria dos viajantes escolhe viajar sem mala de mão. Claro que fazemos isso, mas não é uma escolha livre. É por não ter que pagar uma quantidade de dinheiro significativa por essa bagagem de mão.
há algo indiscutível: as companhias aéreas receberam bem esse acordo. E sinceramente isso diz tudo, nada mais que acrescentar. Se as companhias aéreas estão comemorando, não é uma boa notícia para a gente. Se você viajou recentemente em um trem-bala e olhou para as telas que mostram a velocidade, pode ter ficado com a sensação de que isso não é o que você comprou. Principalmente no movimentado corredor Madrid-Barcelona, o trem não chega nem perto dos 300 km por hora. Viagens que antes levavam cerca de 1 hora e 20 minutos, agora estão mais próximas das 2 horas. O que está acontecendo? É um efeito indireto do acidente fatal de janeiro. Desde então, adotou-se uma abordagem muito cautelosa porque ninguém quer assumir a responsabilidade por outro incidente. Até que as melhorias na infraestrutura sejam totalmente concluídas, os trens não voltarão às velocidades máximas. Quanto ao tempo que isso vai durar, não há um cronograma claro. Nós usamos o trem-bala com frequência e já ajustamos nossos planos. No geral, a diferença não é enorme, mas é perceptível. Tivemos muitas perguntas de pessoas com mobilidade reduzida sobre que tipo de assistência está disponível em aeroportos e estações de trem. E a boa notícia é que há ajuda em ambos. Nos aeroportos, você deve solicitar assistência quando reservar a passagem. E se esquecer, poderá fazer isso ainda no check-in. Ao chegar ao aeroporto na Espanha, um funcionário estará disponível a ajudá-lo a se deslocar pelo aeroporto. O serviço é gratuito. Para os trens de alta velocidade é oferecido um serviço também gratuito chamado Acerca. O ideal é solicitá-lo na reserva, mas se não fizer isso, basta chegar com antecedência à estação e procurar o ponto Acerca. Eles ajudam com o embarque e a bagagem e haverá assistência no destino para o desembarque. Esses serviços são disponíveis para passageiros com mobilidade reduzida, assim como para idosos e mães viajando sozinhas com crianças de colo. Estão acontecendo mudanças importantes na fronteira com Gibraltar. Após o acordo entre autoridades espanholas e britânicas, os controles fronteiriços atuais estão sendo eliminados, o que significa que entrar a pé em Gibraltar deixará de envolver controles e as filas serão uma lembrança do passado. Já que falamos sobre Gibraltar, há novidades também sobre o teleférico. Ele está sendo substituído por um sistema mais moderno com previsão de início de operação no final de 2027. Enquanto isso, se quiser chegar ao topo da roca, e vale muito a pena, há um serviço de transporte elétrico como alternativa. Este é também um ótimo momento para revisitar nosso arquivo de vídeos e conferir nosso guia de Gibraltar. É um destino fascinante que muitos visitantes não valorizam justamente. Mencionamos isso no último Perguntas e Respostas, mas vale a pena repetir. A visita do Papa à Sagrada Família fez a demanda de ingressos disparar. E isso para um monumento que já era o mais visitado de Barcelona. Até pouco tempo atrás, era possível reservar com 1 semana de antecedência e ainda encontrar disponibilidade. Isso já não acontece. Se você pretende entrar, será necessário reservar com semanas de antecedência. E mais uma coisa, voltando ao nosso arquivo de vídeos, não pague mais do que o necessário pelos ingressos. Muita gente paga umas quantidades absurdas, muitas vezes seguindo conselhos de outros criadores de conteúdo, o que sinceramente não achamos correto. Ainda em Barcelona, um dos nossos seguidores teve recentemente um relógio de luxo roubado em plena luz do dia no Passeio de Gràcia, uma das áreas mais exclusivas da cidade. Esse tipo de roubo não é novidade, há já bastantes anos que é um grupo de bandidos organizados focados exclusivamente no roubo de relógios de luxo. Mas vale a pena lembrar, você não precisa sair na rua com milhares de euros no pulso. Barcelona é uma cidade fantástica.
Mas quando se trata de furtos de alto valor, esses bandidos são extremamente habilidosos e conseguem fugir das ações da polícia, que está sempre em cima deles. Realmente não vale o risco. Uma dica rápida: se você estiver em Madrid em julho, os campos de lavanda de Brihuega estão espetaculares nessa época do ano. Falamos disso com mais detalhes num vídeo específico sobre os campos de lavanda. Mas o crucial é acertar esse timing. Não deixe para muito tarde, quando a lavanda é colhida, geralmente no final do mês, já não há muito para ver. E por fim, um lembrete rápido. Não é uma notícia, mas é uma realidade. A constatação de que estamos entrando na temporada alta de férias na Espanha e Portugal. Os aeroportos e as estações de trem já operam acima da capacidade há bastante tempo e no verão isso fica ainda mais evidente. Planeje-se com folga, evite conexões apertadas, chegue cedo e esteja preparado para atrasos. E este ano nos aeroportos há um fator adicional que complica tudo, o Entry Exit System, o EES, que trará ainda mais pressão ao sistema. O setor turístico, os governos locais, os aeroportos, as companhias aéreas estão pedindo para a União Europeia suspender por enquanto o EES, tamanho é o estrago que está causando sua implementação. E vamos começar com as perguntas. Primeiro, as perguntas dos membros do canal, para quem damos uma atenção mais detalhada. Lembre-se que pelo custo de um café você se torna membro do canal, uma forma de apoiar o trabalho que fazemos. Simone gostaria de saber se o ETIAS tem alguma coisa a ver com o aplicativo Travel to Europe. Simone, não tem nada a ver. O ETIAS, que ainda não existe, é uma pré-autorização que você vai precisar antes mesmo de começar sua viagem. Não se preocupe, quando o ETIAS começar a ser exigido, vai ter um vídeo muito detalhado aqui no canal. O Travel to Europe é um aplicativo vinculado ao EES, o Entry Exit System. Se você não sabe o que é, convidamos você a assistir o vídeo que temos sobre o EES no canal. O Travel to Europe está sendo vendido como uma grande vantagem para muitos criadores de conteúdo, mas a gente realmente não está vendo qual é a vantagem, sendo que todo o trabalho que dá preencher todos os dados no aplicativo, depois você vai ter que ir na máquina igual, passar um código QR, então não sabemos se realmente, se servisse para pular essa fase da máquina, aí tudo bem, mas não serve, então não. Mas respondendo diretamente a sua pergunta, não tem nada a ver ETIAS com Travel to Europe. Simone também quer saber se janeiro é um mês muito frio para visitar Sevilha e qual é o aeroporto mais próximo da cidade. E quantos dias indicamos para a Honda a partir de Sevilha? Simone, o conceito de frio é muito relativo, mas em janeiro o habitual é ter temperaturas médias entre os 6 e os 15 graus. Se você viajar para a Honda de manhã, pernoitar na cidade e voltar para Sevilha na tarde do dia seguinte, deve dar tempo de percorrer a cidade com calma. E sobre o aeroporto mais próximo de Sevilha é o aeroporto de Sevilha. A gente nos fez uma pergunta muito interessante sobre um passe que comercializa a CP Comboios de Portugal, a operadora dos trens, a operadora pública dos trens de Portugal. É um passe ilimitado para viajar em trem durante um mês. Ela diz que não há informações úteis na internet sobre como é usado esse passe, para onde permite ir. E, gente, na verdade é que sim que há informações. A gente vai deixar um link no primeiro comentário abaixo do vídeo, onde você vai poder ler todas as informações sobre esse passe. Mas agora, nossa grande pergunta é: você é portuguesa ou residente legal em Portugal? Porque se a resposta for não e não, você não pode comprar esse passe. Por isso não falamos sobre ele no canal. E agora a Cláudia, que num vídeo anterior ouviu a gente mencionar que temos 3 canais e queria saber quais são. Cláudia, temos 3 canais com conteúdos parecidos. Este que você está assistindo em português, um canal em espanhol e outro canal em inglês. Vamos deixar os links abaixo do vídeo. Carlos Eduardo está viajando para Extremadura em setembro e quer ir de trem de Madrid até Plasencia.
Mas observa que o trecho entre Monfragüe e Plasencia está interrompido por obras e é complementado por um ônibus de cortesia operado também pela Renfe, a operadora do trem. No site o aviso diz que a interrupção vai até o 4 de agosto, mas quando consulta o trecho para setembro, esse ônibus continua lá. Quer saber se vale a pena esse combo trem-ônibus. Pensava também ir diretamente de ônibus e queria saber nossa opinião. No trecho Plasencia para Cáceres aparece exatamente o mesmo problema. Prezado, acabamos de voltar da Extremadura, onde fomos para preparar um roteiro de trem que vai ficar fantástico, mas infelizmente não vai estar pronto antes da data da sua viagem. O transfer para o ônibus na estação de Monfragüe é super simples porque a estação é minúscula. Na hora que o trem para, o ônibus, você enxerga o ônibus, está a 50 metros, você desce, o ônibus está aguardando pelos passageiros. É muito fácil, tanto na ida quanto na volta. Anúncio de obra é uma caixinha de surpresa sempre. Pode ser que a obra finalize na data anunciada em agosto e que o ônibus desapareça. Nossa intuição é que a Renfe está colocando para viagens em setembro, está colocando o ônibus um pouco para se proteger caso a obra atrasar. Essa é nossa intuição. Resolvemos fazer roteiro pela Extremadura de trem porque essa é nossa escolha sempre que está disponível. Desconsideramos fazê-lo de ônibus, por isso não podemos compartilhar nossa experiência pessoal como é que é a empresa que opera esse ônibus. O que sim que podemos falar é que o trem é bem confortável, os assentos são super confortáveis, com ar-condicionado, e o que é super importante porque em setembro pode fazer bastante calor. Esperamos que você tenha uma viagem sensacional, a Extremadura é maravilhosa. E a próxima pergunta é de Luciana, que tem 9 dias e quer visitar Madrid, Granada e Sevilha. Ela gostaria de saber quantos dias dedicar a cada cidade. Também gostaria de fazer passeios, visitar os pueblos blancos e uma vinícola. Comprou nosso guia de Sevilha em 2 dias e o está estudando. Para Granada e Sevilha, recomendamos um mínimo de 3 noites em cada cidade, o que não deixa muito tempo para Madrid e absolutamente nenhum tempo para os outros lugares que você propõe. Você poderia reduzir sua estadia em Madrid ao mínimo, sempre vai dar para voltar num futuro, para incluir uma noite em Córdoba, que é outro destino imperdível na Andaluzia, pelo qual você vai passar de qualquer maneira. Você poderia fazer Madrid, Sevilha, Granada, Córdoba, ou Madrid, Granada, Sevilha, Córdoba. A ordem não importa. E lembramos que, como leitora dos nossos guias, você tem acesso gratuito à nossa assessoria de roteiros no site. Vai lá, deixa sua dúvida. Cláudia quer saber se já viajamos no Transcantábrico. Para quem não conhece, o Transcantábrico é um trem de luxo que percorre a costa cantábrica do Mar Cantábrico no norte da Espanha. A duração normal da viagem é de 8 dias, 7 noites e o preço mais barato dessa passagem por pessoa para 2027, atenção, estamos sentados? Respira fundo. É de mais de 17.000 euros por pessoa, incluindo todas as despesas a bordo e todas as excursões. E nem fizemos essa viagem, nem temos planos para fazê-las. Conseguimos pensar em 1 milhão de formas de usar esse dinheiro melhores que essa viagem de trem. Vimos vídeos de pessoas que fizeram a viagem, mas quando você lê nas entrelinhas, você percebe que essa pessoa não pagou pela viagem, foi convidada, apesar de que não divulga isso, que a gente acha que é de uma desonestidade extrema. Não é o mesmo elogiar uma viagem quando você pagou por ela que quando você foi convidada. Então sentimos muito não poder repassar informações de primeira mão, mas se você tiver alguma dúvida específica e quiser que a gente pesquise, é só perguntar. E vamos agora com as perguntas de quem não é membro do canal, mas que nos parecem interessantes para todos os seguidores. Aqui as respostas vão ser mais rápidas. O Marcelo quer saber quais sites indicamos para pesquisar estadias de 30 dias ou mais em cidades da Espanha. Marcelo, vamos ficar te devendo uma resposta sobre o assunto, porque nunca fizemos esse tipo de pesquisa. Como sempre descartamos o Airbnb, falamos sobre isso no vídeo de perguntas e respostas anterior,
Começaríamos nossa pesquisa pelo site dos Aparte Hotéis. A próxima pergunta é da Alda, que reservou o hostal Ana Belém em Madrid e queria saber se a localização é boa. Alda está na Puerta del Sol, no coração turístico de Madrid, perto de tudo, mas com uma muvuca que não acaba nunca. No vídeo sobre as melhores regiões para se hospedar em Madrid, você vai ver, falamos sobre essa região, os pontos positivos e os pontos não tão positivos. Agora, por favor, o momento de pesquisar a localização e outras características da sua hospedagem é antes de reservar, não depois de reservar. Por favor, façam isso. Imaginamos que você já saiba o que é um hostal, que não é nenhum hotel, nenhum hostel. Contamos com um vídeo no canal onde explicamos esse tipo de hospedagem tão típica da Espanha. A Rosana quer saber se aumentaram as tarifas dos táxis em Madrid por conta da subida dos combustíveis. Rosana, não aumentaram não, até porque os combustíveis não subiram tanto na Espanha e as tarifas são reguladas. José Miguel quer saber se o novo sistema de pagamento com cartão de crédito no metrô de Madrid, sobre o qual falamos no Perguntas e Respostas anterior, serve também para os trens metropolitanos, mas especificamente para aquele que vai para o aeroporto. José Miguel, o novo sistema de pagamento no metrô é para o metrô, mas no trem já era possível pagar com cartão há muito tempo. Veja o vídeo sobre a saída do aeroporto usando o transporte público, onde você vai ver todos os detalhes. Jackson quer saber se ele pode ser barrado por conta do totem de atendimento estar inoperante. Entendemos que está falando do totem do EES. Jackson, se o totem não está funcionando, seu EES será feito de forma manual. O que conta é cumprir à risca as exigências da imigração. A Marta sugere um vídeo sobre lugares baratos porque os preços estão pela hora da morte. A sugestão é interessante, mas Marta, de que estamos falando? Estamos falando de hospedagem, restaurantes, atrações turísticas? Ficamos na dúvida. Quanto mais precisa for a pergunta, melhor podemos ajudar você. A próxima pergunta é da Silvana, que nos fez uma pergunta que já foi feita aqui várias vezes. E contamos com um conteúdo sobre a Galícia, além do vídeo sobre Santiago de Compostela. Silvana, ainda não temos nada além de Santiago, mas já conhecemos a região, mas foi muito antes de ter o canal. No site Espanha Total, contamos com muitas informações sobre a Galícia. Dá uma olhadinha lá. A Maria vai fazer uma viagem pela Europa e quer saber se ela, querendo ficar mais tempo, pode solicitar uma prorrogação. A Maria não diz qual é o passaporte dela, então isso complica muito a resposta. De qualquer forma, quando você entrar pela Europa pela primeira vez, vai ter que apresentar uma passagem de volta e vai ter que poder comprovar onde é que você vai ficar hospedado todo esse tempo. Se você não precisar de visto, você não vai precisar de uma prorrogação, mas cuide para não superar os limites. A Maru já conhece Barcelona, volta por 4 dias e quer saber se isso dá tempo para conhecer a Val de Núria e o Mosteiro de Montserrat. Maru, considerando que você já conhece Barcelona, dá tempo. Você vai precisar de pelo menos um dia para cada uma das excursões. Cecília e Júlio, um deles tem passaporte argentino, o outro espanhol, e quer saber se podem fazer os trâmites do EES conjuntamente. Já falamos sobre isso muitas vezes no canal, indicamos que você assista o vídeo sobre o EES, onde você vai ver essa dúvida específica sua respondida. Quem tem passaporte espanhol pode ficar do lado da outra pessoa enquanto ela preenche os dados do EES. Se você tiver uma conexão curta, não existe um balcão para conexões curtas, mas em momentos específicos você pode falar com um atendente que vai tentar agilizar seu passo pela imigração. Não é garantido, mas costuma existir esse procedimento. O vital, nunca cansaremos de falar, é nunca comprar conexões curtas no aeroporto de Madrid. Horácio nos fez uma pergunta que também já foi feita aqui várias vezes. Qual é o prazo de validade que seu passaporte precisa ter para ser admitido na Espanha? A validade que seu passaporte tem que ter é de 3 meses a partir da data da saída da Espanha. No vídeo que temos sobre os requisitos da imigração,
você pode conferir as demais exigências. Lady Grace mora em Buenos Aires e diz que está pensando em viajar para a Espanha em um cruzeiro. Ela quer saber quais são os portos mais convenientes no nosso país, bem como as vantagens e desvantagens. Entendemos que você está querendo fazer um cruzeiro transatlântico, então você não escolhe. Tem 4 ou 5 por cada temporada e normalmente partem do Brasil e acabam em Barcelona, mas você não pode escolher o porto. Vai ser onde o barco te levar. Esses cruzeiros transatlânticos só acontecem em datas muito específicas ao longo do ano, quando existe uma troca de temporada, quando as companhias mandam os barcos do hemisfério norte para o sul e vice-versa. Se alguém por aí tiver interesse em que a gente faça vídeos sobre cruzeiros pela Península Ibérica, avise nos comentários e a gente começa a trabalhar nisso porque temos bastante experiência. O Aldo vai visitar a Espanha em outubro. Ele já tem os ingressos para a Alhambra e quer saber quais outros ingressos precisa comprar com antecedência para tanto Granada quanto Sevilha. Aldo, o mais importante você já tem, que são os ingressos para a Alhambra. Os outros que seria bom comprar com antecedência, pode ser de semanas, não de meses, são os da Catedral e Alcázar de Sevilha. Temos um vídeo no canal onde repassamos as principais atrações turísticas da Espanha, para as quais seria bom comprar os ingressos com antecedência. O Pedro quer saber se Sitges seria um bom destino para passar meio dia na praia e também queria que lembrássemos aquela indicação de livro que demos há um tempão sobre um livro de um historiador que foi professor meu, Julián Casanova, sobre a Guerra Civil Espanhola. Pedro, temos um vídeo sobre Sitges no canal que dá uma ideia do que a cidadezinha tem para oferecer. Não sabemos de onde é que você é, mas para a gente as praias não justificariam um bate-volta de meio-dia. E na temporada alta vão estar super lotadas, mas dedicar o dia completo para Sitges vale muito a pena. E sobre o livro de Julián Casanova, anote aí 2 livros, Espanha partida em 2 e República e Guerra Civil. Addison quer saber se temos algum vídeo sobre Andorra. Temos sim, temos vários até. Inclusive um roteiro de carro. Já fomos muitas vezes para Andorra, um país que adoramos. Os links abaixo do vídeo. O Rafik quer saber com quanto tempo de antecedência tem que chegar no aeroporto de Madrid ou no aeroporto de Málaga e se é preciso passar pelo EES na saída. Rafik, tudo depende de se você está pegando um voo doméstico ou um voo internacional. Para voos internacionais especificamente nesses aeroportos, a orientação é chegar 3 horas antes como mínimo. Para voos domésticos, 2 horas. Se você estiver voando na temporada alta, tente chegar um pouco antes, sério. Você não vai se arrepender. Se seu voo estiver saindo da União Europeia, você vai passar pelo EES na saída também. O usuário Sofikud quer saber se indicamos visitar Montserrat no verão. Montserrat pode ser visitado em qualquer mês do ano. Só evitaríamos no verão se houvesse uma onda de calor. Embora as temperaturas na montanha costumem ser mais amenas do que em Barcelona. Contamos com um vídeo recente com uma proposta de um dia em Montserrat. O link abaixo. Maricela tem artrite no joelho e quer saber se consegue caminhar do T1 até o T2 no aeroporto de Madrid. Ela chega do México e parte para Munique. Maricela, é possível caminhar e na verdade é a única opção. A distância que você vai ter que caminhar vai depender da posição do ponto de desembarque e do ponto de embarque. Se você der azar, pode ser uma distância bem grande, 20, 25 minutos caminhando. Mas, como falamos na parte das notícias, existe um serviço de assistência prestado por AENA, que é a operadora do aeroporto. Informe sua agente de viagem, se você fez a reserva do voo você mesma, que você vai precisar de assistência para que na chegada do avião tenha alguém com uma cadeira de rodas para levar você por todo esse caminho. É um serviço gratuito. O fundamental, vital, é contar com muito tempo para essa conexão. Se você anda devagar e não tiver que pegar a bagagem em Madrid, mínimo 2 horas e meia para não sofrer nessa conexão. O Orlando gostaria que falássemos das Fiestas del Pilar em Zaragoza. Orlando, dá uma olhada no vídeo que temos sobre o que fazer em Zaragoza, onde falamos sobre as fiestas.
A Cris quer saber como é o Réveillon na Espanha e qual é o melhor rolê em Madrid no Réveillon. Contamos com um vídeo explicando as tradições do Natal na Espanha e ali falamos sobre o Réveillon e o caracterizamos especialmente comparado com o Brasil. E enquanto a Madrid, o rolê clássico e na Puerta del Sol, a gente não iria jamais porque tem pavor dessas multidões. E nos anos recentes, devido ao acúmulo de pessoas, o acesso é controlado. Então tem que chegar horas antes, fazer fila para entrar. Assiste às campanadas, os toques do relógio na Puerta del Sol e 5 minutos depois vai para casa. É isso, basicamente. O Juárez quer saber se há controle de imigração em um voo entre o Porto e Madrid. Já explicamos isso inúmeras vezes aqui no canal. Não há controles de imigração entre os países que fazem parte do acordo Schengen, inclusive Portugal e a Espanha. A Rosalice foi orientada a levar um cadeado de tipo de bicicleta para prender a mala no trem e evitar o furto. E quer saber se esse cuidado é desnecessário. Rosalice, absolutamente desnecessário. Em mais de 200 viagens de trem-bala, jamais usamos esse cadeado e acho que vimos uma única vez. Não deixe de ver o vídeo sobre a bagagem no trem-bala, onde você vai ver esclarecimentos sobre assuntos que vão resultar muito úteis para você. Pablo quer visitar Córdoba, Sevilha, Cádiz, Málaga, Granada, Valência e Zaragoza e conta para isso com 19 dias. E queria saber se é um roteiro muito exagerado ou cansativo demais. Pablo, com esse número de dias, dá para fazer isso justinho. E se você quiser ajuda para organizar essa viagem, aproveite a consultoria de roteiros do site Espanha Total. Saraiva vai estar viajando de Girona para Barcelona e quer saber se dá para visitar Monserrate no caminho. Vai estar viajando de carro. E quer saber se há um local seguro para estacionar lá embaixo. Há um local, sim, é gratuito, mas não conta com nenhum serviço de vigilância e fica no meio do nada. Pessoalmente, se tivermos que deixar um carro carregado nesse estacionamento, ficaríamos um pouco preocupados. Já mencionamos isso muitas vezes, estacionar com um carro carregado com malas é um risco. Não há muito tempo, um conhecido da gente teve o carro arrombado num ponto turístico muito visitado da Espanha. Andrés quer saber se classificamos os apartamentos turísticos que aparecem em sites como Booking.com da mesma forma que consideramos os apartamentos do Airbnb. E sim, de maneira geral, um apartamento turístico, se trocou um vizinho por um turista, recebe da gente a mesma consideração do que um Airbnb. E já falamos sobre isso no vídeo anterior de perguntas e respostas, onde ficamos gratamente surpresos ao constatar que há muitas pessoas que pensam como a gente. Kim comprou uma passagem de trem de Barcelona para Madrid, mas pretendia reservar uma de Barcelona para Zaragoza. E quer saber se pode descer do trem em Zaragoza. Bom, se o trem parar em Zaragoza, que nem todo trem para em Zaragoza, sim, você pode descer, perde o resto da passagem de Zaragoza para Barcelona, mas pode descer sem problemas. Cleo quer saber se temos informações sobre um bate-volta no dia até Frigiliana, saindo de Málaga. Não temos nada ainda no canal, mas já fizemos esse bate-volta com carro alugado. Fomos para Frigiliana no período da manhã e para Nerja no período da tarde. Utilizando o transporte público, você tem que pegar um ônibus até Nerja e outro até Frigiliana. Agustín nos pergunta quais cidades da Galícia recomendamos. As cidades que deveriam ser incluídas em qualquer roteiro básico por uma questão de importância são as 4 capitais de província, Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra, Santiago, lógico, Vigo e depois cidadezinhas menores ao longo das Rias Baixas, as Rias Altas. Galícia é um mundo, você poderia dedicar uma vida inteira para descobri-la. Juan Carlos quer saber se além da Alhambra, há algum outro local da Andaluzia que seja compra antecipada de ingressos? Uma pergunta parecida com a que respondemos anteriormente. Em circunstâncias normais, diríamos também a Catedral e o Alcázar de Sevilha, o Museu Picasso de Málaga, se você estiver indo para Málaga, e para se garantir a Mesquita de Córdoba. Pense que o que valia há 3 anos
não serve mais, porque temos muitos mais turistas na Espanha. Beto faz uma pergunta que já saiu aqui antes também. Se podemos recomendar uma agência de viagens para percorrer a Espanha. E a resposta é que não temos absolutamente nenhuma experiência nesse quesito. Sempre viajamos por conta. Todo o trabalho que a gente faz é para que você viaje por conta. A Espanha é um dos países mais fáceis do planeta para viajar por conta. E por isso não podemos compartilhar nenhum dado de agência. Um usuário com nome de empresa quer saber se temos informações sobre a Itália. E também quer saber se é mais fácil visitar Saragoça saindo de Madrid ou saindo de Barcelona. Aqui não temos informações sobre a Itália, somente da Península Ibérica. E Saragoça está à mesma distância de Madrid ou de Barcelona, tanto faz. Mas a advertência é que Saragoça pode ser um destino bastante duro no mês de agosto.